Stephen King viu mais um dos seus livros ganhar uma adaptação cinematográfica, e ela tem um ponto que me chamou muita atenção. É um filme baseado num livro que virou uma série muito cultuada e que tenta trazer um olhar mais simples para ele. Um olhar que muita gente não vai gostar, mas eu acho que tem o seu valor. Eu tô falando, claro, de A Hora do Vampiro, o filme que chegou na Max e que é o tema do vídeo de hoje. Ben Mears era um escritor em crise criativa da infância, só que logo ao chegar lá, coisas estranhas começam a acontecer. As noites se tornam mais perigosas, e tudo fica pior quando ele descobre que um vampiro tinha planos macabros para aquele lugar. É curioso como esse filme me parece muito mais uma refilmagem da minissérie Os Vampiros de Salem, lançada em 1979, do que propriamente uma adaptação do texto original de Stephen King, porque a intenção aqui me parece modernizar elementos da série, elementos visuais, e o filme ele consegue, sob esse ponto de vista, fazer um bom trabalho usando a tecnologia de hoje, a tecnologia moderna, para trazer uma cara ainda mais, eu diria, assustadora para aqueles vampiros, que se tornam meio que assombrações, uma presença, assim, que grande mérito do diretor Gary Dauberman, que investe numa narrativa simples, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, centrada no elemento visual, na presença dos vampiros, no impacto que eles poderiam causar, fazendo referência ao design da minissérie de 1979, mas atualizando ele, tornando ele escapar em que aqueles vampiros parecem que a qualquer momento vão tomar o controle da cidade. O filme ele consegue desenvolver isso muito bem, só que sem o peso da minissérie de Os Vampiros de Salem, até porque são mídias diferentes, são intenções diferentes. Esse é um filme de menos de 2 horas, então tudo aqui é mais superficial, mas não no sentido ruim da expressão, porque eu entendo que a intenção do diretor Gary Dauberman era essa, era focar no elemento básico da história e criar uma narrativa mais adrenalizada, mais coerente ou condizente com o que o público do streaming de hoje gostaria de consumir. Eu não vou julgar, eu também não vou elogiar cegamente, mas eu fiquei assim surpreso em ver um filme desse porte, com essa marca Stephen King, adotando uma narrativa tão simples, tão sem pretensões. O texto é uma grandeza, e esse filme ele foge desse caminho, ele só tá interessado mesmo em assustar. A Hora do Vampiro talvez não seja tão aterrorizante quanto deveria ser, e por isso pode até soar um pouco ousado, porque é um filme que nada contra a corrente do cinema de horror atual, que tenta ser sempre muito pesado, muito soturno, muito sombrio, muito livre de um humor ou de um... É um filme de terror com um protagonismo infantil que eu adorei, me lembrou de pérolas dos anos 80, como Garotos Perdidos, como Deu a Louca nos Monstros, como A Hora do Espanto, enfim. É um filme de terror livre de pretensões, e isso é muito raro no cinema atual. E aí, o que você achou de A Hora do Vampiro? Diga nos comentários, não esquece de deixar o like e de compartilhar esse vídeo.